Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilo? Hoje domingão, dia 26 de maio, estamos nos preparando para a última semana do mês e o índice Bovespa fechou a terceira semana do mês de maio em queda forte aí de 3%. No entanto, alguns ativos ainda continuam em tendência de alta, mas vamos analisar aqui o índice Bovespa, vamos dar uma geral aqui nas commodities também, vamos dar uma olhadinha no dólar, taxa de juros, e para esta semana eu separei para vocês aqui no Boas da Semana 4 ativos para nós estudarmos. Desses ativos nós temos BDRs, temos ações e temos fundos imobiliários. Então fica com a gente aqui porque tem tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal para que você possa acompanhar ao longo dos próximos dias. Vamos nos encaminhando, claro, para a última semana do mês de maio e vamos ver o que a gente encontra aqui de boas oportunidades. Vamos lá, pessoal! Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest, eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia aqui comigo. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, começando a conhecer o nosso canal através deste vídeo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal agora. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, marque a opção todos, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, seja ele ao vivo, seja gravado, o YouTube te manda a notificação meia hora antes e você vem participar com a gente. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida, sua crítica, seu elogio, sua sugestão, pode comentar à vontade, tá? E você que já é o nosso veterano, já nos conhece aqui, é um prazer enorme ter a companhia de vocês. Muito obrigado, é uma honra ter a participação de todo mundo aqui. Muito bem, pessoal. Semana passada, nós comentávamos aqui sobre os prováveis ou os possíveis movimentos que o Ibovespa poderia fazer caso houvesse um rompimento para cima, caso houvesse um rompimento para baixo. E é claro que a gente vai fazer a revisão desse estudo e, lógico, fazer a projeção dos novos movimentos, dos próximos movimentos para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, então? Vamos lá. Gráfico na tela, índice Bovespa na tela. Semana passada ele fechou nesta situação e eu comentei o seguinte, falei, caso ele perca o fundo, ele pode vir buscar a região da média, fazer um zigue-zague e depois perder um pouco mais, buscar uma região de fundo anterior. E caso perca o fundo anterior, pode vir buscar os próximos fundos, ou a média de 200 períodos. Vocês se lembram disso? Caso rompa para cima, ele pode começar um movimento vindo buscar topo anterior e depois romper e buscar patamares anteriores também, até buscar a máxima lá de dezembro, lembra? Mas sempre passando pelos topos anteriores. O que é que aconteceu, senhoras e senhores? Vamos lá. Isso aqui é o gráfico da sexta, olha lá. Segunda-feira, perdeu o fundo, chegou a perder o fundo. Na terça, olha lá, já começou um movimentinho de queda, pessoal, olha aí. Quarta-feira acelerou um pouco, quinta mais um pouco e sexta-feira chegou próximo da região do fundo anterior ou da média de 200 períodos, que seria um suporte importante que eu comentava com vocês. Veja que ele perdeu aqui na segunda e na terça e já despencou a hora que ele perde a 80 aqui, ó. Ele tocou num fundinho anterior na terça-feira, e depois ele rompeu e foi-se embora, tá vendo? E agora parou lá próximo daquele fundo anterior e eu quero crer que essa média de 200 períodos seja o suporte mais importante que ele vem encontrar agora no mês de maio, né? Gráfico diário, então, está bastante forte no movimento de queda e olha só o Ibovespa na semana, como é que ela fechou? Olha lá, fechou com 3% de queda, e agora já se aproxima de um fundo em 123.396, lá do dia 15 do mês de abril. Se perder esse fundo, próximo alvo, aqui embaixo, ó, média de 80 períodos, 120.200, que vai combinar mais ou menos com essa regiãozinha aqui. Isso aqui é 123, né? É a próxima região aqui que ele pode vir buscar. Ó, tá vendo aqui? É o fundo e esse topinho do mês de julho do ano passado que fez o pivô de alta. Vamos torcer para que ele não chegue a perder essa região, que é esse fundo anterior. Perdeu, ele vem buscar aqui embaixo. Isso é ruim para os nossos ativos do Ibovespa, né? Gráfico diário visto, gráfico semanal visto. Então vamos traçar aqui os próximos prováveis movimentos. Se ele perder aqui, pessoal, vem buscar a região do fundo, né? E vai pegar regiões mais baixas. Claro que a gente torce para que ele comece rompendo a semana, vindo buscar a média de 9 e depois fazendo esse movimento aqui, ó. Zigue-zagues ascendentes para buscar de novo a região lá dos 128 mil, 130 mil, tá?
vamos esperar para ver o que pode acontecer nos próximos dias. Certo? O índice futuro já deu perda, né? Já perdeu o fundo anterior. Ó. Deixa eu tirar essas ordens daqui. Já perdeu o fundo, já rompeu aqui para baixo, fechando na mínima da semana, inclusive fechando na mínima do dia e da semana, perdendo o fundo. Então, próximo alvo do mini índice, né, é aqui embaixo. Ó, já perdeu essa região e agora vem buscar a próxima região, 119 mil, que pode puxar o Ibovespa para os 120, mais ou menos. Né? É isso aí. O dólar futuro, como é que tá? Zigue-zagueando para cima. Semana passada chegou a abrir com gap de alta aqui, alguns dias. Rompeu para cima, não teve força para romper médias, mas nessa semana teve força para romper médias. Terça-feira teve um toque na média de 80, fechou na máxima do dia. Na quarta já abre com gap de alta. Quinta-feira fez um candlezinho de dúvida e na sexta rompeu o topo anterior. Então já dá para ver aqui uma pequena formação de um possível pivô, né, pessoal? Ó, se romper essa regiãozinha de topo aqui de cima, ele aciona um pivôzinho de alta. E aí com alvo de novo nesta média de 400 Veres Wilder aqui, tá? Que já foi uma região de resistência. Então, alvo, resistência, certo? Dólar, então, no semanal, no diário tá bonito. E no semanal, pegando uma forcinha ali, próximo da média de 80 também, que é o alvo ali da média de 400 do diário também, tá vendo? 5,232 no diário, 5,274 no semanal. Então, é uma região de briga importante que o dólar deve ficar por aí nos próximos dias. O Bitcoin, nesses dias, veio buscar uma região de média, deixou um candle comprador na sexta-feira, temos um 1, 2, 3 de compra no Bitcoin do gráfico diário, e agora se romper para cima, ele anda um pouquinho mais. Olhando lá na plataforma Vector, que aí você consegue olhar o histórico do Bitcoin, ele já subiu um pouco esses dias, tá, pessoal? Então, possivelmente, nós teremos a abertura do Bitcoin na segunda-feira, talvez com uma alta aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no Vector, no telefone, que fica mais rápido do que buscar no computador. Ó, ele veio buscar a sexta-feira a região de médias, que aconteceu aqui. No sábado ontem ele subiu um pouquinho e hoje está caindo um pouquinho. Mas eu acho que ele abre com alta na segunda. Vamos ver, tá? O DI, os juros futuros, da mesma forma que o dólar, está andando para cima. E quando os juros começam a subir, naturalmente a bolsa começa a cair. Por quê? Porque fica mais interessante os investidores aportarem seu capital em renda fixa, né? É bem mais interessante porque é mais seguro, né? Corre-se menos risco. Né? Olha lá, DI olhando para o ano de 2026, já superando a casa dos 10,8%. Isso aqui fica bem similar, bem próximo à movimentação da Selic, tá, pessoal? Então, vamos ficar de olho, porque se os juros sobem, a bolsa cai. Olha lá, no semanal subiu um pouco, caiu durante 2 semanas, deixou 1, 2, 3 de compra e olha lá, já rompe, inclusive chegando num topinho anterior. Isso aqui para nós, o que significa? Pivô de alta, né? Pivô de alta, vai lá para cima de novo buscar patamares maiores. Tudo que se movimenta no gráfico, nós podemos fazer análise do mesmo jeito, tá, pessoal? Não é porque é curva de juros, porque é milho, porque é soja, não. É a mesma coisa, tá? Então, juros futuros olhando para cima, naturalmente, bolsa olhando para baixo. Boi. Nós comentávamos ontem aqui no nosso Sábado em Ação que o boi ainda está numa região de lateralização desde o mês de setembro de 2023, que ele vai para lado nenhum, né? Não ganha tendência. Isso não é bom para os produtores. Também não é bom para quem trabalha com ele na bolsa, né? Então fica muito ruim de operar. Já está fazendo um zigue-zaguezinho para continuar o movimento de queda aqui, ó. Perdeu a média de 200 e agora tem um espação aqui vazio para ir buscar. Tudo bem que temos um fundo ainda ali para buscar. Tocou nesse fundo, ou é região de suporte para voltar a buscar, e se perder, ele vai jogar mais para baixo, tá? O boi tá complicado. Olha lá. E o próximo suporte é uma média de 400 aqui embaixo, ó, 217,94. Então o boi tá difícil de operar. A soja começa já a fazer zigue-zagues ascendentes, rompeu aquele fundo duplo que nós havíamos marcado aqui, volta a fazer um pullback na média de 400 e essa semana ganha força de novo. Então a soja começa a dar algum sinalzinho bom aí já, começando a deixar sinais mais positivos, né? Tomara, né? Porque nós tivemos aí
perda de alguma parte da safra lá na região do Rio Grande do Sul, Paraná, não sei como é que tá. Então, precisa ganhar um pouquinho mais de força isso aqui. Já rompeu o topinho anterior, que significaria aqui um fundo duplo. A média de 200 períodos do semanal serviu como um suporte importante, assim como essa região de suporte anterior, e agora pode ser que ele venha buscar patamares mais altos, né? O que precisa? Romper essa média de 80 do gráfico semanal, para depois liberar um pouquinho mais de espaço. Mas temos que aguardar, porque ó, é uma volta até essa região de 28,15, ainda é um retorno numa retração de Fibonacci. Ele pode fazer muitas vezes este movimento aqui e depois voltar a cair, tá? Vamos aguardar. Soja, então, começando a dar algum sinal, tá bom? O milho também começa a dar algum tipo de sinal, mas ainda não vejo ponto de compra no milho, até porque olhando pelo gráfico semanal, as médias estão ainda desalinhadas, né? Vejam que a 9 está por baixo, a média roxa aí, por baixo da média amarela, que é a média de 21, e a média de 21 está caindo, enquanto a 9 está subindo. Nós precisamos que haja um alinhamento nessas médias, né? Haja esse movimento aqui, ó, cruzamento das médias e depois o alinhamento delas para dar potência para ela poder subir e servir de suporte também. O que nos alegra é que ele também já parou de cair, né? Isso é bom também, assim como a soja, o milho também parou de cair, ó. Fez um fundo, fez um topo, fez um outro fundo mais alto que o fundo anterior, começa a fazer zigue-zagues ascendentes no diário já acima das médias de 9 e 21, porém ainda precisa romper esta média de 200 períodos do gráfico diário, que é essa região aqui, ó. Rompendo essa região da média de 200, a gente começa a olhar para ele com um pouco mais de carinho, para tentar buscar uma pernadinha de alta em alguns pontos aí, né? Cada ponto que o gráfico do milho se movimenta, pessoal, são R$450, para mais ou para menos, né? Então, se cair, você perde aí 450. Se subir, você ganha 450. Ou para cada real, dependendo da ponta que você está comprando, tá? E, via de regra, todas as operações que você inicia no ativo milho, né, na commodity milho, você inicia a partir de uma operação de swing trade, tá? Não há como você abrir uma operação de milho em day trade. Você tem que abrir obrigatoriamente em swing trade. E é claro, para isso você precisa de uma margem de garantia que a sua corretora vai exigir. Em média, R$3.000, 3.000 e pouquinhos reais para ficar separado numa conta lá da corretora. Certo? Vamos ficar de olho porque o milhozinho pode dar bons sinais, como já deu para nós alguns anos atrás aí, tá bom? E para fechar as commodities, o café. Olha lá, lembra que o café rompeu uma região que eu falava que era topo anterior e ele subiu forte, depois ele volta testar o topo rompido? Olha agora o que ele já fez, ó. Já está começando a fazer zigue-zagues ascendentes de novo. Olha que bonito o café. Como é técnico, né, pessoal? Olha lá. Fez um fundo, fez um topo, fez um outro fundinho, ativa um pivôzinho de alta, que se bem que não é tão bonito assim, porque as médias bem desalinhadas, mas agora já começa a deixar movimentos mais interessantes no café. Olha lá, nós temos um 1, 2, 3 de compra no gráfico diário. Tudo bem que o estocástico já está na região de sobrecompra, mas ele pode começar a dar novos sinais. No semanal, olha lá, ele veio buscar a região de média, deixou 1, 2, 3 de compra no semanal, comentei isso aqui semana passada, e comentava que, rompendo aqui, stop aqui embaixo na mínima, ou aqui mais tecnicamente falando, e olha só, subindo forte a semana. Café valorizou 7,39% nesta última semana. Muito bom. Café cotado em dólar, tá, pessoal? A cotação do café parte lá da Bolsa de Nova York. E a soja também cotada em dólar, né? Os únicos derivativos, as commodities aqui cotadas em reais são boi e milho, para nós aqui, né? Mas quem opera café, a galera de Guaxupé aí, Ronaldo e família, espero que tenham pego essas operações, né? Olha lá, o nosso indicador VDT Swing dando um sinalzinho no café aqui para a próxima segunda-feira. Vamos ficar de olho, certo, galera? E para fechar essa primeira rodada, Petrobras e Vale. A Petrobras tentou se segurar essa semana após, né, aquele anúncio do Jean Paul Prats, e aí a média de 80 períodos foi segurando como resistência, ele até bateu na 9 e agora fechou a sexta-feira com queda. E nós olhando aqui Petrobras, eu não tinha visto isso, mas olha só, nós temos um 1, 2, 3 de venda aqui. Assim como nós temos um 1, 2, 3 de compra, também há a formação de 1, 2, 3 de venda. Como nós temos uma máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa, com fechamento negativo. Então,
Segunda-feira, caso o Petrobras perca esse fundo, continuidade no movimento de queda, para buscar essa região da média de 200 períodos ou o fundo anterior. Né? Temos um fundinho anterior aqui para buscar. Espero que a média de 200 sirva como uma região de suporte, 6,72% até lá. Tem um fundinho aqui ainda que ele pode segurar também, que foi uma regiãozinha aqui, ó, que começou a subir depois do anúncio forte lá dos dividendos, né? Quem sabe? O volume de Petrobras está mais baixo durante essa semana, é verdade, ó, caiu bem abaixo das médias. Quem sabe começa a segurar um pouquinho mais o preço para depois voltar a subir. Se olharmos pelo gráfico semanal e gráfico mensal, a Petrobras está fazendo uma correção bem tranquila, né? Após uma alta muito grande do ano de 2022 até 2023, ó, subiu 165%, aliás, 23, 24, né? Essa movimentação toda é ano de 23 e aqui os primeiros meses de 24. Então agora está corrigindo um pouquinho só, nada mais do que 9%. Aqui corrigiu 6, aqui corrigiu 0,77. Então tranquilo, tá, pessoal? Ainda Petrobras em tendência de alta primária, né? Não tem tanta dificuldade assim. Num gráfico mais curto, gráfico diário, sim, dando um pouquinho de calor aí, tá? E para encerrar, a Vale nós temos um movimento de talvez um triângulo que ele está se formando ali. A gente até desenhou uma LT ali para ver se ele segura. Deixou uma região de suporte na média de 200, que ele não, a semana passada ganhou, fechou acima, essa semana fechou abaixo. A média de 80 também está segurando o preço, a 21 está por baixo, a 9 está por baixo, quer dizer, Vale no gráfico semanal bastante difícil e numa região de brigas, né? A região das médias, não engata uma tendência forte, então está complicado. No gráfico diário, nós temos as médias mais longas segurando os preços. Olha aqui, ó, bateu na terça-feira, segunda, terça, quarta, terça-feira, segunda, terça, bate na média e volta com força. E aí perdeu, região da 9, segurou próximo da 9, da 21, quer dizer, e aí sexta-feira, candlezinho positivo, mas com pavio superior, quer dizer, briga ainda dos vendedores aí. A Vale está muito complicada de fazer qualquer tipo de posição, né? Mesmo em opções é difícil trabalhar com a Vale. É mais fácil trabalhar com a Petro do que com a Vale. Mas enfim, visto aqui essa primeira parte, estamos então observando alguns ativos, como vocês podem ver aí, já colocamos todos para vocês avaliarem, né? Índice, dólar, café, soja, boi, milho, Vale e Petro, para que nós façamos então nossa primeira avaliação, que são esses itens aí, né? Pelo menos Vale e Petro, que puxam o índice Bovespa. Depois vem os outros também com participação um pouco menor, mas a nossa bolsa, o nosso Ibovespa é muito concentrado nessas duas empresas, Vale e Petrobras, tá? Muito bem. Para esta semana, nós temos lá para os nossos assinantes a planilha de swing trade, já está pronta, é verdade, a gente já comentou com eles hoje de manhã, por volta das 8h30 da manhã, eu acordei cedo hoje, finalizamos a nossa planilha e já está disponível, a galera já recebeu a informação e temos lá esta semana 12 ativos, pessoal, tá lá, prontinho para a galera, ó. Temos 12 ativos, 6 pelo gráfico diário e 6 pelo gráfico semanal. Além de uma no mensal que já aconteceu, né? Já deu a entrada e agora estamos caminhando com a operação. Então, portanto, essa semana temos 12 aí. Uma curiosidade, essa semana nós temos, além de algumas ações, temos, obviamente, os fundos imobiliários que sempre trazemos aqui e algumas BDRs, né? Que tem vídeo aqui no canal já falando de BDR, o que é uma BDR. Na verdade, a BDR ela é como se fosse um fundo, né? Na verdade, BDR significa Brazilian Depositary Receipt, ou seja, recibo de depósito brasileiro, em que você compra uma cota de um fundo que tem uma cotação baseada na ação lá dos Estados Unidos, né? E diferente das ações do Brasil, você pode comprar de uma a uma, porque se trata de um fundo que usa a cotação dessa ação lá nos Estados Unidos. Então, você pode aumentar a sua posição de uma em uma unidade, tá? Ou duas. Então, você compra por unidades e não por lote. Para essa semana, então, eu trouxe para vocês aqui uma para nós estudarmos. Vamos lá? São 2 ativos no gráfico diário e 2 ativos no gráfico semanal que a gente pode estudar. Então, essa semana eu fiz vai ser uma amostra de todo o trabalho que nós fazemos aqui para os assinantes. Então, temos um pouquinho de tudo. Ação, BDR e fundo imobiliário. Vamos lá, então, para a primeira. Primeira lá no gráfico diário.
nós estamos falando de um fundo. Já vamos começar com um fundo imobiliário aqui para trazer para vocês. Eu gosto sempre de trazer o fundo e falar o que é esse fundo, né? Então vamos falar sobre ele aí, vamos ver o que nós estamos trazendo essa semana. Primeiro ativo é o BPFF11, olha lá, é o FI Absoluto Crédito Imobiliário. Ele é um fundo de fundo, certo? Também faz parte do IFIX, que é o que eu sempre gosto de trazer aqui, assim como existe o índice Bovespa, existe o índice dos fundos imobiliários. Então, eu sempre vou procurar para os assinantes aqueles fundos que fazem parte do IFIX, né? Que compõem o IFIX. Este fundo aqui, o BPFF, participa com 0,23% na composição do índice, tem um valor patrimonial de 348 milhões de reais, tem 19 mil cotistas e liquidez diária de 535 mil reais. Tá? É um fundo que opera com outros fundos, então é um fundo de fundo, né? Por isso papéis, né? Trabalha com papéis, e ele paga mensalmente 0,86% de dividendo isento de imposto de renda, que aliás estamos na semana de entrega da declaração, hein, pessoal? Não perde o prazo aí. Nem que você não tenha terminado, manda uma declaração para depois você fazer uma retificação, tá bom? Beleza? Então vamos lá. BPFF 11, como eu sempre comento com vocês aqui, a ideia, quando nós trabalhamos com fundos imobiliários, é montar uma carteira e não simplesmente fazer uma operação de swing trade. Quem quiser, obviamente, pode fazer uma operação de swing trade, mas o interessante de se colocar capital num fundo imobiliário é ganhar de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras que você pode ganhar com fundos imobiliários? A primeira delas é na valorização da cotação, né? O próprio valor do fundo vai subindo e o teu patrimônio também vai se elevando. E a segunda maneira é você receber os dividendos mensais desse fundo, que este aqui paga 0,86% ao mês, isento de imposto de renda. Naturalmente, quando você vai procurar em fundos, eu sempre gosto de procurar aqueles fundos que pagam entre 0,8% e 1,2% ao mês. E você vai equilibrando o seu patrimônio ali para fazer uma carteirinha que pague 1,1% ao mês ao longo do ano inteiro. E aí você vai fazendo a sua carteira crescer. Como que você faz? Operação de swing trade, o lucro dele, põe no fundo imobiliário. E assim você vai fazendo de forma cíclica. Todo 15 dias, semana, encerrou a operação, o lucro vai para fundo. O capital principal vai para swing trade, tá? Como se fosse um comércio mesmo, certo? Eu sempre comento isso com vocês aqui, é o mesmo pensamento sempre. Vamos lá então, pessoal. BPFF11, um ativo olhando pelo gráfico diário, tá? Entrada em R$ 76,26. O que eu falo aqui? O que é entrada, Henrique? A entrada é a compra, pessoal. Então, nós vamos comprar quando ele romper a máxima da sexta-feira. Ele fechou a sexta-feira em R$ 72,22. A máxima do dia foi R$ 72,25. Então, o nosso ponto de compra está no rompimento da máxima da sexta-feira. Então, 1 centavo acima. 71,26. Tá bom? O stop é R$ 71,00, 72,26. 72,25, 72,26. O stop está lá em 69,89, o primeiro alvo 73,21, o segundo alvo 73,56 e o terceiro alvo 75,48. Eu coloco três alvos aqui para que casos, né, que as pessoas queiram fazer swing trade, tenha lá os pontos de saída. Caso você queira manter isso em carteira, você despreza esses alvos e vai deixando ele formando um colchão lá para que te pague renda mensal. Tá bom? Beleza? Eu faço isso aqui para efeito didático também e para efeito de análise, né, de performance e tudo mais. Nós estamos, graças a Deus, conseguindo desenvolver um sistema agora que consegue medir tudo isso sem precisar olhando manualmente. Certo? Segundo ativo para o gráfico diário. A semana está recheada, hein, galera? M1TA34. O que é isso, galera? M1TA34 é a BDR da Meta. É a BDR do Mark Zuckerberg, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né? Do grupo Meta. Olha lá, Meta Plataforma, tá vendo aqui? É a ação, né, da Meta, da empresa do Mark Zuckerberg. E olha lá, teve uma queda importante no mês de abril, começa a fazer zigue-zagues ascendentes e agora já está se preparando para um pivôzinho de alta na semana, né? Olha aí, fechou a sexta-feira com um candle importante ali, 2,71% de alta no dia. A Meta
Aqui no Brasil, na Bolsa nossa brasileira, negociou na sexta-feira 11 milhões de reais, ou seja, é uma BDR que negocia muitas vezes mais dinheiro do que muitas ações brasileiras. Tá? Então aí você tem liquidez. É o que eu comentava isso ontem, aqui inclusive no Sábado em Ação, ao vivo com a galera aqui. O pessoal perguntou de BDR e nós fizemos um olhar rapidamente ali, mas eu sempre falo, pessoal, às vezes tem empresa muito boa lá nos Estados Unidos que aqui no Brasil não tem tanta negociação. A BDR dela não tem tanta negociação. E aí você encontra, por exemplo, gaps dentro de um gráfico de 60 minutos. Isso quer dizer o quê? Você coloca uma ordem de compra ali, por exemplo, tem um spread muito grande, não tem quem venda para você. Então você precisa buscar, mesmo sendo BDRs, ativos com liquidez, que tem bastante negociação, tem dinheiro, né? E a meta é uma delas. Olha lá, negociou ontem, sexta-feira, 11 milhões e 600 mil. Então, você colocando num gráfico de 60 minutos, você vê que ele tem uma boa movimentação. Ó. Olha lá onde ele bateu, numa média de 400 períodos. Ó. Olha como é a resistência. Qualquer gráfico, pessoal, vai ser a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esse gráfico, no rompimento da máxima da sexta-feira, que vai superar a máxima da sexta, ou seja, superando a média de 400, nós temos uma possível entrada. Tá? Temos aqui 1, 2, 3 de compra, ó. 1, 2, 3 de compra no gráfico diário, com a 9 já subindo, a 21 já calçando por baixo, virando para cima, estocástico lento já está virando para cima, o índice de força relativa também já está ganhando a linha acima dos 50 e o MACD também ganhando força já, tá? Só falta um voluminho que é importante para dar um pouquinho mais de força lá. Na quinta-feira negociou 16 milhões e na sexta, que foi positivo, negociou 11. Mas mesmo assim, a entrada está lá em R$ 88,31. E você pode comprar uma cota. Olha como é que é legal, né? R$ 88,31. O stop dela está em R$ 84,45. O primeiro alvo está em R$ 88,57. O segundo alvo está em R$ 93,80. E o terceiro alvo está em R$ 95,99. Tá? Para esta semana, nós temos inclusive mais uma BDR lá para quem é assinante. Então, se você não é assinante ainda, está perdendo esta e outras oportunidades. Então, se você quiser conhecer todo o nosso trabalho e quiser assinar, pessoal, é só entrar aqui, ó, www.vdtinvest.com.br. Já vou mostrar para vocês o gráfico na tela. Tá lá. Tá aqui, ó. O site está aí. É só você entrar, conheça todos os nossos serviços, clica aqui na opção planos ou clica aqui no VDT Swing para você conhecer tudo que tem à disposição. Vai no planos ali, ó. E ali temos a informação de que nós temos a planilha de Swing Trade, vamos ver se ele carrega o site, olha lá. Planilha semanal, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês no comecinho da abertura do programa, e aqui nós estamos falando, ó, ações, BDRs e fundos imobiliários. Exatamente o que nós já trouxemos aqui para vocês hoje, um pouquinho de cada delas, né? Trouxemos já um fundo e trouxemos uma BDR. Certo? Assinando, você vai ter acesso a isso a toda semana, uma planilha para um monte de informação lá, tá? Entra lá, conheça para que você possa ficar informado e fazer as suas análises também. Se quiser investir, fica à vontade. Antes de nós passarmos para o gráfico semanal, um detalhe importante. Segunda-feira, amanhã, nós teremos um feriado lá nos Estados Unidos, que é o Memorial Day. Com isso, possivelmente nós teremos um número menor de investidores estrangeiros, principalmente os americanos, operando na nossa bolsa. Né? Então pode ser que tenhamos um fluxo um pouco mais baixo. E na quinta-feira nós teremos um feriado nacional aqui no Brasil, Corpus Christi, né? Então a semana talvez seja uma semana um pouquinho mais enxuta, um pouquinho menor aí em termos de negociação, em termos de volume, mas mesmo assim vamos fazer nossas análises com bastante cuidado. Por isso que eu sempre falo para vocês, olhem gráficos maiores, né? Gráfico semanal, gráfico mensal, para que você tenha lá a força da tendência. Tá, pessoal? Beleza? Então, recadinho para que vocês fiquem atentos para os próximos dias. Vamos lá, então, para o gráfico semanal. Uma ação que nós comentamos ontem aqui no nosso Sábado em Ação é a Pomo 4. Exatamente, nós comentávamos ontem aqui com os nossos colegas que estavam ao vivo com a gente. E o que nós vimos na Pomo 4? Nós vimos que ela fez uma correção bastante igual ao que aconteceu aqui, exatamente do topo até o fundo foram 30 dias, observem aqui, e agora do topo até o fundo também 30 dias, 35 dias, por aí, né? Olha lá, muito similar. E agora ela já começa a deixar candles positivos, assim como ela fez nesse movimento aqui, ó.
fechou acima da média e começou uma bela uma pernada de alta. E agora, fechou acima da média e ela pode começar o mesmo tipo de movimento. Vejam que ela está fazendo muito semelhante o movimento em todos os indicadores, olha só. Aqui, quando ela veio buscar a correção, estocástico lento veio lá na região de sobrevenda. Índice de força relativa na linha dos 50%, um pouquinho a coisa acima. Tendência de alta ainda. MACD não perdeu a linha do zero e ficou barrinha pequena. Quando o candle chegou aqui, ó, ficou verde de novo. Olha só, movimentou, voltou. Observe, no fundo, estocástico lento lá na região de sobrevenda. Índice de força relativa nem chegou muito próximo dos 50. E o MACD também baixou um pouquinho, não chegou a ficar vermelho, já ainda está branco. Quer dizer, possivelmente a semana que vem, caso ele comece a andar de novo, ele ganha potência. E o nosso indicador VDT Swing ainda não deu sinal. Pode ser que ele dê sinal nos próximos dias aí. Tá? Pomo 4, então, vamos tentar buscar uma nova pernada nela e vamos buscar uma valorização junto com essa alta do ativo aí. Entrada, então, no gráfico semanal em R$ 7,17. O stop está em 6,54, é um stop até curto para o semanal, 8,79%. O primeiro alvo, 7,82%. O segundo alvo, 8,51%. E o terceiro alvo, R$ 9,86. Parece pouco, né? Mas é uma valorização de 37,5% em algumas semanas. Se nós pegarmos como referência as pernadas da Pomo 4, olha lá, 67%, nós pegando 30 e pouco, tá ótimo, né? Estamos pegando a metade. Tá ótimo, cara. Olha aqui, ó, outra pernada forte, ó. Aqui foi de 100%. Se a gente conseguir pegar 30, depois, poxa, beleza, já fiz o meu terceiro alvo, liquidei um pouco de parcial, vou deixar algumas aí para garantir mais um pouco. Maravilha. Aí você deixa e vai embora, tá? Beleza? E para encerrarmos o nosso estudo da semana, temos para o gráfico semanal mais um fundo imobiliário, para que vocês possam estudar, analisar e considerar caso queiram, tá? Estou falando de HSAF 11, tá aqui, ó, HSAF 11, olha que bonito movimento, ó, pessoal. Também, ó, faz zigue-zague, vem buscar a região de médias, deixou 1, 2, 3 de compra, zigue-zagueou para cima. Olha só essas semanas aqui, ó. Queda forte, todo mundo assusta, começa a ganhar força, 3 semanas de alta. Essa semana ele fez uma mínima quase aqui embaixo, volta tudo, fecha acima da 9 e da 21. Ok, fechou negativo? Fechou. O candle, né? A semana fechou positiva em 0,02, mas o candle da semana fechou negativo. Porém, como tem bastante comprador entrando e defendendo essa região, caso ele rompa o topo da semana, ele abre a possibilidade de ganhar um pouco mais de potência, certo? A HSAF é um fundo de recebíveis imobiliários, portanto é um fundo de papel, com isso ela pode pagar um pouco mais, né? Ela representa lá 0,15% do IFIX, tem 11.492 cotistas, 225 milhões de valor de patrimônio e 816 mil reais de liquidez diária, tá? Pelo menos nos últimos 30 dias. E paga para nós 1,22% de dividendo isento de imposto de renda ao mês. Olha aí, 1,22%. Se você tiver 12 meses de 1,22%, pessoal, quanto é que dá isso? Dá 14,64% ao ano, bem superior à nossa Selic, né? Olha lá, só de você colocar num único ativo que paga 1,23% ao mês, 1,22% ao mês. E assim como esse, tem vários outros que nós mandamos na planilha para os assinantes, tá? Só quis trazer uma amostra para você que ainda não é assinante. Vamos lá então, gráfico semanal, entrada, R$ 86,40, o stop está em 84,39. O primeiro alvo está em 88,54. Segundo alvo, 89,53. E o terceiro alvo, 98,28. Assim como eu comentei com vocês nas BDRs, aqui nos fundos imobiliários funciona da mesma maneira. Ou seja, você pode adquirir cota por cota. Fundos você adquire cotas. Ações você adquire lotes, tá? Tudo bem que tem o fracionado também, mas via de regra, ação você compra por lote e fundos você compra por cota. Portanto, quem disser para mim assim, Henrique, eu não tenho condição de fazer um aporte de fundo imobiliário, desculpa, mas você tem. Porque uma cota desse fundo
que paga 1,22% ao mês, custa hoje R$ 86. Então você consegue fazer o aporte de uma cota, 2 cotas, 3 cotas e consegue começar a pensar numa carteira que te pague dividendos mensais ao longo dos próximos anos. Então você vai engordando essa carteira, todo mês que ela te pagar o dividendo, você pega de volta esse dividendo, coloca em mais um pouco e você vai montando ali uma carteirinha de 10, 15 fundos, sempre nessa linha de pagamento, entre 0,8 e 1,2. Para quê? O mercado oscila, claro, você sabe disso. Então, com margem na oscilação, ele vai fazendo o seu capital crescendo aos poucos, né? No longo prazo, e vai te pagando rendimentos mensais. Esses rendimentos mensais, ao longo do tempo, vão crescendo. Então, você pega ele e coloca de novo no bolo lá, o bolo cresce mais ainda. É uma bola de neve, pessoal. Então, por isso que eu falo aqui, ó, sempre. Deixe um capital para swing trade em ações, por exemplo, R$50 mil. Divida lá em 10 caixinhas de 5 mil e faz as operações de swing trade em ações. O lucro dessas ações você vai lá e põe no fundo imobiliário. No próximo ciclo, você volta para os mesmos 50 mil. Faz as operações de swing trade, o lucro você põe no fundo imobiliário. E você vai fazendo isso de forma cíclica, criteriosa. Você vai ver daqui 10 anos o que você tem. Você vai ver. Não precisa. Só faça isso ou faça um ensaio disso para você ver o que vai ser no futuro. Tá? Beleza? Vamos nessa então? Semana última, né? Semana 4 do mês de maio, última semana, talvez um pouco enfraquecida aí. Como eu sempre comento com vocês aqui, pezinho no chão na hora de começar a semana. Segunda-feira, abriu o pregão, espera o primeiro movimento, principalmente para aquelas pessoas que vão fazer day trade. O que é o primeiro movimento? Fazer um zigue-zague, né? Ou ascendente ou descendente, para que você entenda a direção do mercado. Via de regra, seria melhor esperar abrir o mercado à vista. O que é abrir o mercado à vista? Às 10 horas abrem-se as cotações das ações, o pregão das ações. E com isso nós temos mais direção no mercado. Tá? Seria mais interessante. Então espera o primeiro movimento para depois você ver o que vai fazer. Para operações de swing trade, abriu o mercado às 10 horas, posiciona a sua ordem, espera pegar a tua ordem. Caso não pegue, você espera fechar o pregão e avalia. Cabe um reposicionamento ou não? Ah, não, porque perdeu. Então vai, aborta a operação, tira a ordem do book, vamos buscar outro ativo para o dia seguinte. Tá? Gráfico semanal, mesma coisa. Espera a semana acontecer, avalia. Repõe? Não repõe? Permanece na tentativa da operação? Não. Desconfigurou? Tira a ordem e vamos para outro. Certo, galera? A gente se vê nos próximos dias. Espero que a semana de vocês seja bastante positiva. Vamos torcer para o nosso Ibovespa parar naquela região de suporte ali e voltar a ganhar força para deixar todo mundo animado, tá bom? Cuidado aí então amanhã no começo do pregão, pode ser um pouquinho esvaziado, mas vamos lá. Feita a análise, colocou a operação, lembre-se, abriu a ordem, primeira coisa que você vai fazer, stop. Coloque o stop. Por quê? Caso você não coloque o stop, o ativo caia muito, você depois fica com dificuldade de sair do ativo ou, putz, vou perder muito naquela operação. Então, pessoal, o stop é proteção, tá? Antes mesmo de nós sabermos quanto nós podemos ganhar, nós temos que saber quanto nós podemos perder. Esse gerenciamento de risco é absolutamente necessário. Sem ele, você não consegue prosperar, tá? Beleza? Fiquem com Deus, então. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Até a próxima. Tchau, tchau.